bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada por dispensarem uma parte de um bem muito escasso hoje em dia, que é o nosso tempo, a estarem aqui hoje. Queria agradecer ao Cidade Mais, à equipa organizadora do Cidade Mais, por dispensar também o seu tempo e a sua energia vital a realizar este evento na cidade do Porto, que é já um evento que já faz parte da cidade do Porto. E, de facto, é uma oportunidade para sairmos um bocadinho do dia-a-dia, do lufa-lufa e podermos pensar, conversar, refletir sobre, e fazer também, tem uma componente também bastante prática, fazer coisas diferentes do nosso dia-a-dia, na esperança de podermos, quando voltarmos para casa, levar um pouquinho de energia renovada, inspiração, ideias novas, ferramentas que nos ajudem depois também no nosso dia-a-dia, enfim, melhorar, não gosto da palavra melhorar, mas evoluir um pouco, fazer outras coisas. Agradeço pessoalmente também à equipa, em particular à Sara Silva, pelo convite que me dirigiu para estar cá hoje. E antes de passarmos para as nossas oradoras, apresento-me, o meu nome é Sara Rocha, sou formada em Ciências Sociais, sou assistente social de formação e quando recebi o convite fiquei a pensar, mas o que é que eu tenho a ver com os comuns? Então isso obrigou-me de facto a parar e a pensar um pouquinho. E ao longo da minha carreira profissional tenho trabalhado em projetos de investigação que têm que ver sobretudo com as questões mais comuns que eu encontrei foi a questão do acesso à habitação, trabalhando com pessoas em situação de sem-abrigo, agora a alimentação, que é também cada vez mais uma área que sofre de um movimento muito predatório dos recursos naturais. E, portanto, encontrei assim, de facto, e percebi, ok, a Sara realmente estava a pensar bem. E percebi que, de facto, nesse meu percurso há a presença dessa reflexão dos comuns. Hoje em dia trabalho numa ONG, numa organização não governamental, trabalho sobretudo na área da alimentação, na área da advocacia pelo direito humano à alimentação, muito focada na defesa de grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade, e essa é também uma das questões que hoje se coloca nesta nossa conversa, não é? Como podemos construir espaços, formas de trabalhar que não sejam excludentes. Neste trabalho que eu faço atualmente, trabalho muito com redes de organizações da sociedade civil, quer a nível nacional, quer regional, o que implica encontrar formas de colaborar à distância, implica colaborar também trabalhar em conjunto com outros atores, entidades governamentais, setor privado, enfim, é um desafio todos os dias porque, apesar de termos sempre um discurso muito pró-colaborativo e, de facto, isso hoje está muito presente no nosso discurso, colaborar é muito, muito desafiante por todos os aspectos, não é? E, ao mesmo tempo, e por fim, acabo de me apresentar, até para vocês saberem quem está aqui, tive também a oportunidade de fazer parte de alguns projetos associativos, 2 deles marcaram-me bastante e têm, de facto, muito a ver com este tema. Um deles foi uma horta comunitária no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra e recordo-me que uma das imagens que mais me transformou, um dos momentos que mais me transformou e que mais me orientou também para depois estar a trabalhar em áreas muito ligadas à natureza e à alimentação, foi um dia, a primeira vez que entrei neste espaço das hortas, lá no Jardim Botânico. Nessa altura eu estava muito zangada com o sistema e muito chateada, assim, com muita energia menos boa. E lembro-me de, nesse primeiro dia, entrar na horta e haver, assim, um jardim comestível ali à disposição, com tomates de todas as cores e formas, e courgettes e fruta, e pudemos colher e comer à vontade, porque não havia uso de agroquímicos. Fazer logo ali uma salada na hora e comer. E aquela sensação de abundância, de proximidade imediata, aquele espaço, não sei se conhecem o espaço do Jardim Botânico de Coimbra, mas este espaço era na área reservada, uma beleza assim exuberante, aquilo de facto transformou-me. E a necessidade que senti de manter aquele espaço vivo dentro de mim e de o trazer também para outras pessoas, de facto foi muito transformativo. Então, eu hoje gostava muito de aprender mais com as nossas oradoras, porque é de facto uma reflexão, e percebi, ao ter que me preparar cá para hoje, que
construir uma cultura dos comuns é aquilo que de facto faço no meu dia-a-dia e que tento fazer, mas às vezes estamos tão focados na monocultura do nosso trabalho ou do nosso tema que é muito difícil relativizar ou introduzir novos elementos. Por isso, um festival como a Cidade Mais acho que é de facto uma iniciativa louvável e pessoalmente muito obrigada, porque também a mim obriga-me a vir ao Porto, que foi a cidade onde nasci, e é sempre bom realimentar o meu desejo de retornar ao Norte, enfim. Bom, então, passava agora para as nossas oradoras, porque foi sobretudo por elas que vieram. Quem está a chegar agora, por favor, vão se aproximando, porque este auditório é muito grande e gostávamos de estar mais perto de vocês. Em primeiro lugar, então, apresento-vos... Aliás, não vos apresento, passo a palavra à Rita Serra. Rita Serra é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e que, nos últimos anos da sua carreira, tem dedicado o seu trabalho a trabalhar a questão da gestão das florestas. E esta é, de facto, uma questão premente hoje em dia no nosso país, enfim, por todos os dramas que têm acontecido relacionados com as florestas e, quem sabe, podem ser também uma plataforma de aprendizagem, de construção de novas formas de gestão do bem público ou do bem comum. Rita, força. Obrigada, Sara. Antes de mais, boa tarde. Eu não vou detalhar, não vou começar por aquilo que fiz, de facto, porque quando me convidaram eu também fiz o exercício e desde já muito grata pelo convite. Estive também ontem já no Cidade Mais e dou já os parabéns, porque é uma organização incrível e nota-se que há uma atenção enorme aos detalhes. E isso é raro hoje em dia, portanto, adoro. Parabéns. E eu própria também fiz esta reflexão de o que é que eu tenho a ver com os comuns. E então, antes de começar eu já a dizer o que é que eu faço direta com os comuns, estou mais interessada em ouvir o que é que entendem por comuns. Algumas palavras-chave, por exemplo, eu estava a escutar a Sara e a palavra que eu destaco é colaboração. No dicionário diz que vem do latim communis. E então quer dizer compartilhado por muitos. Compartilhado por muitos, exatamente, não é? Público. Depois diz a fonte MEI, com a ideia de trocar, gerou esta noção de trocar entre várias pessoas, ou seja, tornar de todos. Portanto, dito assim, parece que o comum é uma coisa que se faz, não é? Portanto, em vez de ser uma coisa que existe, é uma coisa que se faz. Tem de haver uma atividade para tornar alguma coisa comum, para tornar de todos. E há também aqui esta palavrinha que às vezes é complicada, que é de troca, não é? Troca é um conceito que pode estar ligado com reciprocidade. Ou seja, eu dou-te uma coisa, tu dás-me outra. E um conceito de comum pode ser esta, que é nós podemos fazer o comum desenvolvendo atividades conjuntas através de trocas, através de reciprocidades. A imagem das hortas muitas vezes refletem isso. As pessoas cultivam coisas diferentes nos seus espaços, não é? Depois podem trocar, sem que a troca tenha de ter uma equivalência exata. Ou seja, podemos não dar um valor exato a uma courgette e a um tomate, nós podemos fazer trocas, não é? Mas podemos ter esta noção de reciprocidade. Em algum dia a gente dá, em algum dia a gente recebe, mesmo que não seja o mesmo peso, o mesmo valor atribuído. É um caminho para pensar os comuns. Não sei se alguém entende os comuns aqui, assim ou não. É um caminho. Portanto, para aqui. Outro caminho que encontrei na origem da palavra diz: comum, provavelmente no início significando um ato de repartir deveres em conjunto. Relacionado com uma palavra que eu até há pouco tempo nunca tinha ouvido falar, que é munus, que significa tarefa, dever ou ofício. Então aqui não é bem uma troca, não é? Ou seja, não é uma coisa que se faz enquanto um bem que nós podemos passar de um lado para o outro. É esta noção de que há um dever.
Podemos estender à noção de que há um dever, há uma responsabilidade que tem de ser compartilhada sobre alguma coisa. E este munus leva-nos a caminhos ainda mais complicados. Porque diz-nos, significa tarefa, dever, obrigação, encargo. Pode também ter dado origem aos conceitos de emprego, cargo ou ofício e até estar na origem da palavra município, que significava funções oficiais, não é? Um cargo público de alguém que vai fazer estes deveres. Portanto, só nesta primeira exploração da palavra comum, nós vemos que comum pode querer dizer coisas muito diferentes, não é? E implicar lógicas muito diferentes. Desde uma troca recíproca entre pessoas que fazem coisas, que trocam bens, ou até esta noção de responsabilidades compartilhadas. Eu sou investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Mas neste momento estou a viver em Serpins. Serpins é do município da Lousã. E a Lousã tem uma serra, que se chama Serra da Lousã. E há lá vários rios. Há um, que é este, que é o Rio Ceiro, que tem muitas praias fluviais, como esta. Ali no rio sou eu a nadar. No lado de cá, naquela piscina, está a minha filhota. O que é que vocês acham que isto tem a ver com comuns? Então, eu vou pegar nesta ideia. Ou seja, primeiro é de todos. E agora vou começar a traduzir um bocado para academias, não é? A partir daqui. Portanto, é de todos pode querer dizer que o acesso é de todos. Ou seja, toda a gente lá pode ir e digo já que ninguém paga entrada. Avance para a imagem atrás, que é ninguém paga entrada, mas estão a ver aquela casita ali. Aquela casita ali é um bar. É um bar explorado pela junta de freguesia, a qual eles têm concessão. Ou seja, portanto, a junta de freguesia, neste caso, vou dando aqui mais algumas pistas, não é? Explora um bar e, portanto, recebe algum dinheiro das pessoas que visitam esta praia, mas as pessoas não têm de pagar nada, não é? Para entrar nesta praia, portanto, o acesso é de todos. A portugueses, a não portugueses, supostamente a tudo. Agora, como disseram aqui, mas ele podemos entendê-lo como condicionado no sentido que se espera uma conduta das pessoas. E essa conduta está escrita. Normalmente, em todas as praias, ela costuma estar escrita. Há sempre um regulamento. Não fazer lixo, não se atirar da prancha, questões que sejam relacionadas por segurança, riscos, crianças e condutas também relacionadas com não danificar, não abusar do espaço, não é? Enquanto o usam. Agora, é de todos no sentido em que quando vão a esta praia, todas as pessoas têm de colaborar para manter este espaço? Por exemplo, vocês, voltando, se não me engano, nesta praia, estão a ver que há ali uma série de árvores. Por acaso, nesta imagem aqui, não sei, mas há um estradão do lado de cá, não é? Há aqui uma piscina para crianças. Acham que isto se mantém sozinho? Mas quem é que vai limpar a piscina quando ela está suja? Ou quem é que vai pôr ali aquela areia de lado? Quem é que vai cortar a relva e regar? Será que isso chega? Mesmo a gente tendo uma conduta impecável, a relva continua a crescer. Ou a secar. A areia continua a ser precisa de ser posta. Ou seja, assumem aqui a noção de que há pessoas, supostamente, que terão esse dever. E o nosso de pagar impostos. E vocês acham que é com os impostos que nós pagamos que se mantém esta praia fluvial? Deveria ser. Mas acham que é? E isto enquadra ou não enquadra nos vossos conceitos de comum? Então agora eu vou dar mais umas pistas. Não é só com o dinheiro dos nossos impostos, nem só com o dinheiro da exploração do bar, que se mantém esta praia fluvial. Estão a ver aquele monte ali ao fundo? Aquele montito faz parte da serra. E é um baldio. Alguém sabe o que é um baldio? Sabem-me dizer qual é a diferença, ou se é que acham ou não que há diferença, por exemplo, entre o conceito de público, que de alguma maneira tem vindo aqui a pairar, não é? Ao falarmos de que o acesso é público, o acesso é de todos, que todos deveríamos contribuir de alguma maneira para manter este espaço, mesmo que nem todos nós vamos lá. No entanto, esse comum era de acesso aberto a todos. Aqui introduzimos a primeira diferença que não é menor, que é esta. Ou seja,
O conceito de comum, e agora aos poucos já vos vou dizendo do que é que eu trabalho e vão vendo gradualmente, não é? No final é que eu digo ao que vou concreto. O conceito de comum, associado, por exemplo, a um bem de uso, como falaram aqui, de uso local, significa que não está aberto a todos. Não está aberto a todos os cidadãos e cidadãs. Ele estaria só aberto, capaz de ser usado e fruído por quem lá vivia, que tinha direitos sobre esse espaço. E eu comecei a apresentação desta forma, exatamente para tentar fazer um pequeno mapa de que, quando falamos de comuns, podemos estar a falar de coisas muito diferentes e com lógicas muito diferentes. Porque a lógica do baldio, que pode também ser entendido como um espaço abandonado hoje em dia, na perspectiva principalmente das cidades, e etimologicamente ele também quer dizer essa noção de inculto, há toda uma história que faz com que ele tenha tido essa palavra. Mas localmente, o baldio era um espaço comum, usado e fruído, ou seja, aproveitado, pelos que lá viviam, enquanto lá viviam. Ou seja, eram pessoas de uma aldeia que necessitavam de uma coisa fundamental que se chamam matos, que hoje em dia são demonizados porque associa-se apenas à sua característica de inflamabilidade do potencial dos incêndios. Mas os matos eram absolutamente fundamentais num sistema integrado agro-silvopastoril. Era aquilo que fertilizava os campos e que permitia às pessoas terem um recurso fundamental a bens multifuncionais. Muitas das vezes também não vivos, ou seja, pedra, saibro, materiais de construção, carvão, portanto, uma série de bens. Agora, as pessoas colaboravam nesses comuns para manter esses baldios? Muitas das vezes, não. O ser comum aqui implicava haver um recurso que é utilizado de forma comum, para o qual havia regras que podiam estar escritas ou não sob forma de regulamentos, onde o que se pretendia era evitar o abuso. Não é? Evitar que houvesse pessoas que tirassem demais, evitar que houvesse pessoas que impedissem o uso do recurso por parte de outros. Mas cada um ia lá e tirava, mediante aquilo que fosse estabelecido como regulamento. Poderiam, inclusivamente, fazê-lo em festa e fazê-lo conjuntamente. Mas não tinham necessariamente de estar a produzir um comum em conjunto com uma atividade, como uma horta, com trocas recíprocas, ou até com o próprio conceito e entendimentos que nós podemos ter hoje de ajuda mútua. O comum era um espaço de acesso comum, que se fazia uso e fruição, e que se pretendia evitar o abuso. As pessoas que viviam e que utilizavam e que utilizam os baldios não têm de ser sobre-humanas. Elas não têm de ser melhores pessoas do que as outras pessoas. A única coisa que elas na altura percebiam e sabiam é que necessitavam daqueles bens que estavam nos comuns, que estavam nos baldios, dos quais elas faziam uso. O que eu trabalho é sobre comuns como os baldios, onde as pessoas, por um processo histórico, têm hoje direitos e responsabilidades, mas acima de tudo também direitos de poderem determinar o que é que se faz naqueles espaços. O que é que lá plantam, o que é que não plantam, o que é que lá põem, o que é que lá deixam de pôr. E isto é algo que, de um ponto de vista urbano, é muito. Porque nós já não estamos habituados a ter direitos sobre a decisão conjunta e coletiva do que é que acontece num espaço. E por aqui fico. Precisamos de pôr pessoas juntas, não é? Bernadette, e agora passava aqui o gancho para a Bernadette Weasley, que há mais de 25 anos trabalha com pessoas, tentando aprender com elas e ajudando-as com ferramentas, uma delas agora a sociocracia, que é essa o grande trabalho da Bernadette Weasley, como uma ferramenta de trabalho com as pessoas para criarem processos de tomada de decisão, de trabalho conjunto. Bernadette, por força.
I'm really happy to be here with you for this discussion. I hope that we'll continue to get a little more interactive after we speak to keep everybody awake. I wanted to start out with just referencing someone that I found very inspiring. Yeah, this is Elinor Ostrom, and she won the Nobel Prize in 2009 for her investigations of how communities failed or succeeded in managing the resources that they shared. Yeah. And she created these 8 principles. We're not going to go into the 8 principles, but what I discovered in my research was that her principles align almost perfectly, I would say, to a form of sustainable governance called sociocracy. And that's what I'm going to focus on today. But what an inspiration to find that management of our common resources, there are tools and ways that we can begin to work together more collaboratively. We don't have to start from scratch, okay? And of course, we can rely on our ancestors and what they did, but there's lots of tools coming out to help us pull it together. But before I go into that, I wanted to ask you a question. So the question is, do you feel a sense of urgency with what we're facing in the world, maybe personally in your life? Yeah, so to answer, I'd like you to raise your hand really high and strong if it's a big yes, here if it's kind of, and here not much at all. Okay, so not at all. Okay, well, only Rita. She's very calm. No, okay. Okay, so what I saw, if you couldn't see behind you, was I think I saw 100% of the hands go up like this. The next question is, do you find yourself when you're in meetings or collaborative spaces, conversations with a group, do you find yourself or others reacting to the last thing that was said? So, yeah, like some people are talking and reacting like that across. It could be you, or it could be other people. So up high, if you experience that in group meetings or conversations. Here would be sometimes, okay? And here, not much. Okay. A lot. Okay, Okay, so we had fewer people raise, that it was just, sometimes I experienced that. So that's good feedback for me, just to see where everybody in this group is today. Because when we feel a sense of urgency, it can be a good thing, right? It can be a call to action. It can drive us toward a purpose. So it's not necessarily a bad thing. It's just that it can sometimes be rooted in fear. And so when we're in fear, what happens? Anyone could call out something if you want. What happens when you're in fear in terms of being able to create a new future or possibilities or potential? You just react. You react? Yeah. Paralyzed? Yes. Yes. Yeah. Turn aggressive? You can turn aggressive? Absolutely. Even, groups that have really good intentions, they have a good purpose, but suddenly there's violence. Yeah? I think you feel more selfish sometimes. Yeah, you can, because you're trying to fulfill your own need to feel better. You might miss the bigger picture. Wow, these are great answers. Okay. And how about the theme of the conference that we're attending today and this weekend? What happens to creativity and imagination when we're in fear? It goes down. It shuts down, yeah. And then the second question about reacting. When we're trying to create something together in collaboration and we find that we're in this reactive place and jumping into the conversation, we miss a profound opportunity for connection with the group that we're working with. And we miss then an opportunity to tap into collective wisdom, which seems to me something that we're really needing right now to help accelerate what we need to do together. So I chose this picture, isn't it magnificent, of these birds flying in synchronous flight. It's called murmuration. And I just love this image because that's how it feels to me when I'm in flow with a group. And that's how we can really make the most of moving together
with the most effective ways and the most efficiently, especially when it feels urgent. And often when it feels urgent, also we don't take the time to think about how we work together because we're so busy putting out fires and problems, and we don't take the time to think about what's known as governance. Governance is how do we work together. You could think of it as government over, but we're talking about more sort of self-governance, which is what we're going to talk about now. So sociocracy is just that. It's a form of self-governance. And why we say self is because it comes from the word socios, meaning that those who associate or work together decide together. And so this is a fundamental shift from power over to power with. So our traditional structures are all about, not all of them, but the majority, are about power over, domination. That's the old model, the old paradigm that we're emerging from. And what I see we're moving toward, and why I'm so passionate about this tool, which it really is just a tool and a practice, is it provides the context and the environment to create power with. And it promotes equivalence, where every voice matters and everyone's contribution matters. Okay? So just quickly wanted to introduce some basic tools for sustainable governance. One of the things is rounds, and that creates a sense of equivalence. And what I mean by round is it means when we're speaking, we go around, literally one by one, and everyone gets a turn to speak. And at first it can seem a little awkward, oh, we're fine, we can just improvise. But what happens when we don't do that, it's really easy to fall out of equivalence. And it's perfectly okay to improvise as long as you uphold the value of equivalence. This is just a suggestion or an invitation for one way to start to create an environment of equivalence in your teams. There was something I wanted to say about the decisions, but hopefully there'll be a moment for that. The second basic principle is around alignment. So that teams, when we're creating something together, we are guided by purpose and driven by need, so that everyone becomes aligned with a purpose, a vision, and that you can really feel that inside your body, individually as part of that group. It's not someone else's vision, but you have ownership of it. And then we're driven by the needs that come up when we're working together, which those will change. They're going to be dynamic and changing all the time, but we use that as guides also for what we need to focus on, where we're going to put our attention. And it sounds very basic, but those things get really lost. They can get easily lost when we're so busy doing and fixing and when it feels urgent. And the third tool, which we're not going to go into so much today, but it's about having a sustainable dynamic structure, which is what another thing that sociocracy offers is the practices and tools to create an environment of distributed authority, like I talked about, that's that power with, and also continuous learning. So really, in order to, not just to keep up, but really thrive in the environment of continuous change that we're living in, we need to have really good feedback loops in the moment, real time, so that we can respond. So we're not delayed back here, but we're actively engaging with what's needed right now. And that involves continuous learning. So I'll just touch a little bit about what those sustainable structures look like and how to have that continuous learning. It's like, well, how do we create that when we're so busy doing things? There are some things that make it easier. One is consent decision making. And that's where you find common ground and you agree, maybe not 100% like consensus, but that it's safe enough to try. And there's a range of tolerance with what you're willing to say okay to, but everyone has consent, everyone has a voice. That's part of that equivalence. But we build in some structures to help make that easier. The second is, again, this is what I wanted to say about the decision making and the common properties, that we would want ideally to keep things in a small group mandate, so keep those decisions at the local level as much as we can,
so that the people who are most affected by and are in most direct relationship with the land or the resource or the task that is being regulated, those are the people making the decisions. So again, it sounds like common sense, but we've really lost, a lot of our systems don't support that anymore, right? We've gone so far from that. And the third thing is to create a way to have those feedback loops. It could be linked circles or any other pattern that works for you in your context of your team or your organization. It's just a way to keep that flow of information and that one group isn't dominating another. So we're really all, I feel like we're moving out of this trauma, kind of a place of trauma of domination and oppression. We're either dominating or running from being dominated. And so building some new flexible dynamic structures will help us move out of that trauma and begin to create together in different ways. Okay? So just some quick examples of organizations and groups using sociocracy. One is Narara Eco Village, and this is in New Zealand. And the simple act of doing rounds can change the whole culture, and that's what they experienced. One of their members of their board was from the banking industry, and he said the idea of doing rounds, speaking in rounds and taking turns, was completely foreign to him. And just by introducing, of course, now they've been working for 10 years on this, and they're really doing well. It takes time to build in some of these practices and become really comfortable with them and make them your own. Another great example, this is in the US, Living Well Care Home, an elder residence. And they have become an award-winning facility. They adopted sociocracy, I think, in 2005. And what happened for them is it completely changed their alignment that I talked about, that purpose. Because when they introduced a more holistic model of governance among the elders, the families and the staff, because those voices were being heard, they changed their purpose from being a medical model focus to a holistic model focus. So they have alternative therapies, they have an elders council where every voice of every member of that community, of the elder community, is heard and represented, and decisions are made about that. So now they're thriving on all levels, including financially, by switching to this regenerative model of running an organization, because this one is a for-profit organization. Okay? Just two more quickly. This one is dear to my heart. This is in the Netherlands. We're seeing that there are, for sure, documented 11 schools that are operating as democratic schools, and they are using sociocracy. And there are many more that aren't documented around the world. There's a video you can watch about how the schools are using democratic self-governance. Really explains it well. I'll put that in the links at the end. This is dear to me also because my daughters were raised, especially my older daughter, her entire educational life was self-directed. So she wasn't part of any educational system. She created her own curriculum based on her passions, and it's going to make me get emotional, but she has such a love of learning. And you'll see in those videos, the first half hour of the videos, I was just sobbing. Because to see these children come alive, and they were saying how the traditional systems and structures were not working for them, it was just shutting them down. And now that they have found their voice and their own power, they're thriving. And these will be our future leaders, that they're learning how to work collaboratively at such a young age. And Vanessa's here from Ketsi Ketsa, who is also an organization in Aveiro doing something similar. Anyway, I could go on and on about that. Okay, last one. Children's Parliament in India. These are literally circles of decision-making circles in the neighborhoods. And they have representation. When I talked about those interlocking circles, you have one person represented up to the next level of the neighborhoods. And it links all the way up to the national parliament and internationally to the United Nations they're working on now. And it's completely run by the children. And I find that just so inspiring.
And I can't wait to hear your questions about things. And for those of you who might want, there are the resources if you want to write those down. Okay. Did you finish? Okay. Thank you, Bernadette. Então eu agora passava a palavra à Sofia Pérez, da Associação Porto Digital. Força, Sofia. E eu acho que o meu papel aqui vai ser mais que como é que nós conseguimos tangibilizar algumas destes conceitos que temos vindo a falar numa forma mais local, mais de cidade. Antes de mais, pronto, eu sou Sofia Pérez, tanta luz. Eu venho da Associação Porto Digital. A Associação Porto Digital é detida pelo Metro de Porto, Universidade do Porto e Câmara de Porto. E a Associação Digital, a Porto Digital, o que faz é, basicamente, é uma caixinha de ferramentas para a cidade do Porto, para o município do Porto. Nós temos 3 grandes verticais: a parte tecnológica, novas tecnologias, novas formas de criar serviços com base tecnológica, a parte de inovação, que está comigo, que eu estou a parte responsável pelo desenho de novos serviços e gestão de inovação, e a parte de empreendedorismo, que acaba por gerir todo o ecossistema de empreendedorismo da cidade do Porto. E o Porto Digital tem muito este papel que eu acho muito interessante, que acaba por realmente ser uma caixa de ferramentas para as equipas municipais, internamente na organização da Câmara do Porto, mas também externo, que nós conseguimos ter aquele papel de ser uma entidade externa que consegue interagir com outras, como a Universidade do Porto, e trazer novos players para os projetos. Este ano reabriu o Porto Innovation Hub. O Porto Innovation Hub iniciou em 2016, abriu a primeira vez perto dos Aliados, nos Aliados, no Palácio dos Correios, e agora reabriu no Largo Tito Fontes, à beira do Jornal Notícias. E este é um espaço onde pretendemos juntar as pessoas, co-criar com as pessoas, e é realmente uma porta aberta do que é aquilo que acontece na cidade em termos de inovação, de empreendedorismo e de novas tecnologias. Portanto, convidamos todas as entidades públicas, privadas, a juntarem-se a nós naquele espaço. E já agora convido-vos a visitar. E este espaço abriu com o lema de os cidadãos e os seus desafios estão no centro da inovação e na transformação da cidade, tornando a cidade um laboratório vivo. O que é que isto quer dizer? A cidade é o nosso palco, é onde nós vivemos, é o espaço comum de todos nós. E este espaço tem que ser co-criado, tem que ser trabalhado e melhorado cada vez mais, tendo em conta as necessidades das pessoas que usam esse espaço. O Porto Innovation Hub, tendo em conta este lema, veio quase que tentar tangibilizar como é que nós vamos conseguir fazer com que a cidade se transforme e que fique cada vez melhor para quem a use. E por isso nós começamos a criar uma estratégia de transformar a relação dos cidadãos com o município do Porto. Não só na interação com serviços, mas também a interação com o espaço, sendo o município do Porto aquele que gera o espaço comum da cidade. Com isto, rapidamente, juntamos uma série de objetivos para criar esta estratégia. Um deles é contribuir para a otimização e a simplificação dos serviços públicos. Portanto, simplificar da forma como é que os cidadãos interagem com a Câmara, com o município do Porto. Outro é reforçar a motivação, a criatividade e o espírito de experimentação dos trabalhadores do município do Porto. Este é um dos focos principais que nós temos como estratégia de inovação. Empoderar os trabalhadores, empoderar as pessoas com ferramentas, com criatividade, com ferramentas que os ajudem a tomar decisões que vão criar serviços úteis e favoráveis para os olhos dos trabalhadores, que é quem o presta o serviço, mas também do cidadão, que é quem vai usar o serviço. Outros objetivos é construir uma cultura organizacional proativa e eficiente para incentivar a transparência e integridade dos serviços, isto internamente, e transformar a forma como o município constrói e entrega os seus serviços, tornando-os cada vez mais úteis e eficientes. Ou seja, aqui nós tentamos mesmo envolver os trabalhadores,
envolver os cidadãos e para construir estes objetivos, de modo a que, e criar soluções, criar ferramentas que nos ajudem a desenvolver novos projetos e processos que estejam prontos para serem trabalhados entre todos os stakeholders envolvidos. E tendo em conta estes objetivos que foram desenhados, porque hoje em dia a forma como as pessoas utilizam os serviços e usam os espaços mudou drasticamente nos últimos anos, talvez numa década, não só com a entrada da internet, portanto, serviços digitais começaram a aparecer, mas também as expectativas das pessoas mudaram drasticamente. Hoje em dia, as pessoas querem mais, são mais exigentes nos serviços, nos espaços, naquilo que fazem no dia-a-dia. As expectativas estão muito mais altas do que antes. Portanto, tendo em conta isto, sabemos que há serviços, há espaços que têm que acompanhar esta evolução e que hoje em dia, infelizmente, há muitos serviços que ainda estão estagnados e espaços comuns que estão estagnados. Tendo em conta isso, nós precisamos readaptar, redesenhar os espaços que são usados pelos cidadãos e para quem gere esses próprios espaços. Como é que nós podemos melhorar essa sua utilização e também a gestão, a manutenção? No Vertical de Inovação, nós temos de modo a criar novos projetos, novos serviços que sejam mais úteis para quem os presta e para quem os usa. Aplicamos metodologias como Design Thinking ou Desenho de Serviços, que são metodologias criativas e analíticas que nos ajudam a desenhar estes novos serviços e novos espaços. Vou rapidamente passar o que é que são estas metodologias para enquadrar. Mas, essencialmente, o desenho de serviço e o design thinking pretende juntar o que é que as pessoas, portanto, entender o que é que elas precisam, o que é mais útil para ela, quais são os seus comportamentos, o que é que elas sentem, o que é que elas veem, o que é que elas ouvem e falar com elas. Portanto, abrir aqui um espaço de conversa com elas para retirar o máximo da informação que conseguimos. Termos noção que tipo de tecnologia é que pode ser aplicada, ou seja, que tecnologias é que nós temos em mãos que podem ajudar a resolver os problemas das pessoas, que identificamos falando com elas, interagindo com elas, e que negócio poderá estar por trás de um projeto, de um novo serviço que queiramos ligar. Portanto, tendo em conta estes 3 grandes temas, nós conseguimos criar uma experiência mais significativa para quem a vai prestar e a quem o vai usar. Mas também ter em foco estes 5 princípios. Em tudo que fazemos em termos de projetos, um desenho de novo espaço, um desenho de novo serviço, um desenho de novo produto, o foco está no utilizador final. O utilizador está no centro do nosso pensamento, da nossa criação. Temos igualmente de ter uma visão holística, portanto, perceber em que contexto o utilizador se move. De onde é que ele começa e onde é que termina a interação com o nosso serviço, com o espaço e porquê e o que é que acontece antes e após essa interação e quais são os seus pontos de contacto. Co-criação, co-criar com as pessoas envolvidas. Esse é, sem dúvida, um mindset que nós temos de ter presente durante todo o processo de construção de um novo serviço ou espaço, durante todo um projeto. E também evidência, portanto, ter em conta que tudo aquilo que nós fazemos vem por alguma razão. Nós investigamos, nós descobrimos, nós criamos insights sobre um certo tema, que são evidências que nos vão ajudar a tomar uma decisão e a ter decisões mais úteis e que vão ser realmente significativas para o projeto. E, finalmente, iteração. Iteração no sentido de vamos testar construindo protótipos de novos espaços ou de novos serviços ou de novos produtos de forma rápida, simples. Estamos a falar de protótipos quase que pode ser de cartão, para testar qual é o comportamento das pessoas, como é que elas vão interagir com este serviço ou como é que vão interagir com este espaço, o que é que tem que ser alterado, o que é que nós temos que modificar no espaço para torná-lo mais rico em termos de experiência para o utilizador. E a interação aqui é chave no momento de teste. Iteramos diversas vezes até chegar a um momento em que realmente a experiência seja útil e agradável para todos os stakeholders envolvidos.
E temos diferentes processos de inovação, há inúmeros deles que nos podem seguir. Nós, particularmente, usamos o Double Diamond como processo de investigação e inovação, que é muito simples, divide o processo em 4 fases. A primeira fase, descobrir, onde vamos falar com os utilizadores, vamos criar empatia com eles, entender quais são os seus problemas. A segunda fase, que é definir, vamos começar a fechar a nossa investigação, a fechar tudo aquilo que nós descobrimos e a encontrar insights sobre o problema, aquilo que nos vai guiar para a fase de desenvolver protótipos para depois testar e implementar uma solução. Igualmente também temos, talvez mais reconhecível, um processo de inovação como o Design Thinking, que acaba por ter exatamente as mesmas fases, mas aqui é mais representativo a fase de iteração. Portanto, as fases não são fechadas, acabam por ser, em qualquer momento nós podemos voltar a investigar, a descobrir ou a definir problemas. Mas o que ambos têm em comum é realmente esta confusão no início da investigação, em que nos sentimos às vezes um bocadinho perdidos, mas começamos a definir padrões que encontramos nos comportamentos, naquilo que as pessoas nos dizem, e começamos a definir num desenho de uma experiência agradável. E porquê é que isto é importante? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas porquê gastar tempo, recursos neste processo? Porquê aplicar isto? Porque existe um gap muito grande entre o que é a experiência do utilizador, ou como é que deve ser a experiência do utilizador, com o município de Porto. Falo do município de Porto, podia falar de outra organização. Porque muitas vezes as conversas em reuniões ou no início de um projeto, já começamos com uma ideia do que é que nós queremos entregar no final. Portanto, sabemos que há um problema, não temos muito bem porque é que esse problema, não sabemos muito bem porque é que esse problema existe, de onde é que nasce e quem é que realmente está a sentir esse problema, mas já sabemos que no final vamos querer um novo desenho de um espaço, vamos ter que renovar um espaço ou até criar uma aplicação nova, um produto novo. E depois esquecemos ok, mas realmente qual era o problema? Isto é uma imagem que acredito provavelmente muitos, vocês já passaram por uma situação destas na rua, que é muitas vezes aquilo depois o que desenhamos não é aquilo que as pessoas fazem, usam e querem. E isto nós vemos em quase que em todos os parques que passamos. E exatamente isto, porque nós temos que primeiro entender os problemas, quais são os objetivos das pessoas, o que é que elas pretendem resolver, que necessidade é que pretendem resolver, antes de sequer começar a pensar em construir algo. E perceber quem são os utilizadores, qual é o nosso público-alvo, que necessidade é que eles tentam satisfazer, quais são as suas motivações, frustrações perante um certo tema, um certo problema, quais os resultados, os objetivos que eles pretendem alcançar. Portanto, eles já têm uma ideia que querem chegar do ponto A ao ponto B, mas como é que muitas vezes não é claro. E como é que se relacionam com os outros stakeholders e como é que se comportam hoje, vamos falar em espaços, mas podemos falar em interação com serviços ou produtos. E por isso essas ferramentas ajudam a criar valor entre o cidadão, que somos todos nós, e entre o município de Porto como organização, como prestador do serviço, como aquele que vai gerir e manter o serviço, o espaço. De forma, para entrando no tema dos espaços, dos espaços comuns que usamos dia a dia, é muito importante entender que os espaços que nos rodeiam integram o nosso dia a dia e não é só necessariamente influenciado pela estética, mas também pelo comportamento que nós temos com esses espaços e o conforto que eles nos dá, que às vezes é quase inconsciente. Que esses espaços nos trazem conforto e alguma sensação de alívio quando falo em espaços urbanos, mais de cidade. E nós tivemos já, durante este último ano, 2 projetos de redesenho de um espaço público. Foram 2 largos, o Largo Tito Fontes e o Largo 3 de Fevereiro, em que estes projetos iniciaram com uns workshops que fizemos com as equipas internas e alguns convidados externos da Câmara, em que detectamos que havia necessidade de redesenhar alguns espaços
perdidos ou esquecidos do município do Porto e que necessitavam de um desenho a sério. E a partir daí começamos com um workshop, fomos perceber que intervenientes, que stakeholders é que estão relacionados com os projetos, com o espaço, e começar a falar com esses intervenientes. Fizemos uma série de entrevistas, fizemos uma série de questionários online também abertos para o cidadão, eram para o cidadão, para recolher ideias de o que é que elas queriam que aquele espaço fosse. A nossa primeira abordagem foi muito simples, direta, querer saber realmente o que é que eles pretendiam com o espaço. E depois dessas respostas que obtivemos, não só em entrevistas presenciais, mas também em questionários online, começamos a recolher algumas informação. Também fizemos uma atividade de participação cívica em ambos os largos, para termos a oportunidade de falar com as pessoas presencialmente, mas também retirar algumas ideias mais práticas. Isto são aqui alguns exemplos. Está bastante desfocado. E depois começamos a converter esta informação toda em insights e também em personas, aquilo que chamamos como representação do nosso público-alvo, do nosso grupo de utilizadores que mais utiliza aquele espaço, que pode haver uma, duas, três perfis do utilizador. E com este foco começamos a redesenhar, são alguns exemplos de descobrimentos, e com este foco começamos a redesenhar o largo e a redesenhar com eles o largo. Prototipamos algumas soluções, isto em workshops, e começamos a selecionar alguns temas que nós achamos chave para o desenho deste novo lago. Este é um exemplo para o largo 3 de Fevereiro, e estes eram os temas-chave para redesenhar o largo. Fizemos alguns workshops, como podem ver aqui, peço desculpa pelo desfoque das imagens, e por fim começamos a retirar algumas ideias, a mostrar à população de como é que se aceitavam as ideias, se não, o que é que elas melhorariam. Portanto, com elas co-criamos o largo. E estes são alguns exemplos que temos feito do espaço comum. Também, isto não diretamente relacionado com o município do Porto, que este projeto não foi do município, mas também o fazemos internamente, portanto, redesenhar espaços internos, espaços onde as pessoas trabalham, onde as pessoas interagem com serviços. E esses espaços têm que ser redesenhados de forma que toda a experiência seja agradável, que o uso daquele espaço seja útil para o utilizador, mas também que seja do lado de quem está a prestar o serviço, eficiente e capaz de entregar o serviço da forma mais rápida e eficaz possível. Igualmente, aproveito, inicialmente falei do Porto Innovation Hub, nós, de um dos objetivos que tínhamos, que era empoderar os trabalhadores do município do Porto, desenvolvemos alguns objetos. Um deles, o Guia para a Inovação, que oferece aos trabalhadores públicos, mas também isto é aberto a todos, o que é isto da inovação, como é que eu consigo tangibilizar este bicho da inovação, e também um toolkit de algumas ferramentas práticas de como é que podemos aplicar isto em projetos. E também um toolbox, que são uma extensão dessas ferramentas, bastantes mais, de ferramentas criativas e analíticas que nos ajudam a melhorar os nossos serviços e os nossos produtos e espaços do dia-a-dia, do trabalho dia-a-dia. E igualmente uma gazeta onde nós compilamos alguns dos projetos que nós temos tido estes últimos 2 anos. E é isso. Vou deixar aqui, mas estejam à vontade de vir, de ver. Também está disponível no site da Porto Innovation Hub, por isso estejam à vontade de interagir com eles. É isso. Obrigada. Obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho várias. Vou começar a bombardeá-las de perguntas. Mas alguém tem uma questão? Bom, eu imagino que na microescala esse conceito de comum funcione melhor do que na macroescala. Queria saber se existe alguém pode me trazer alguma referência de como isso funciona na macroescala. Porque me parece que quanto mais pessoas envolvidas, mais complexidade e mais
mais tensões, mais disputas de interesses e eu não sei se isso, enfim, como que isso acontece na macroescala, talvez numa governança, enfim, a nível nacional. Não sei se ficou claro. Um dos largos que nós fizemos, havia as pessoas achavam que aquele espaço eram delas, que elas faziam a manutenção e havia muito aquele sentido de pertença do espaço. E uma das barreiras que nós encontramos logo à partida foi elas não queriam falar, rejeitavam qualquer interação que nós tivéssemos com as pessoas porque sentiam que o espaço era delas e não queriam qualquer melhoramento no espaço. E não estamos a falar de uma macro-organização, mas foi o número de pessoas suficientes para criar ali uma barreira de interação muito grande e que só pouco a pouco, em utilização de ferramentas e criação de empatia, de modo a baixar a barreira, só com o tempo é que conseguimos, o que falávamos, a Bernadette falava há pouco, de cada um tem a sua palavra e vão ser ouvidos, só dando essa oportunidade de serem ouvidos, já ajudou no desenvolvimento do projeto. Obrigada pela pergunta. Temos também aqui uma questão para ti, Bernadette. How to implement rounds at work? Yes, I was just thinking how perfect to use rounds for your work as well to make sure that everyone is heard. So how to implement rounds at work? I don't need this? Okay, multitasking. Yeah, that's a great question because it's not easy in a culture, where things are established already to make adjustments to that. How I like to do it is to make it very personal. So really find inside of yourself why you would want to ask for this. For example, to say something like, I'm fine. It can be in the moment or it can be planned ahead of time. In the moment would sound something like, I'm having a hard time hearing everyone because we're talking over each other. Would you be willing to try speaking one at a time? So you don't have to call it rounds, don't you say, let's do this thing. You can just make it very natural where it feels right for you, but make it personal. Or I'd like to hear from everyone in the circle, on our team, because I'm sure we could all add a different perspective. So would you be willing to take turns and we'll go around? Those are two ideas. The other way is if you're so that's if you're a participant of a team. If you're the leader of a team, sometimes it's a little bit easier, maybe, I don't know, because you could introduce it to say, hey, I did learn I went to the conference, you can just reference this, be really just authentic about it. And I learned about the value of speaking in rounds. Would you be willing to try that with me? Can we experiment? And the other thing is to kind of give it an amount of time. Don't make it like a rule that that's what we have to do all the time. On the one hand, it's one extreme, and on the other extreme, just do it once and then never again. So I would suggest that you say, can we try it and give a specific amount of time? Like say, for 1 month, in our weekly meetings, and then we'll get feedback on how that's working for you. And we'll decide if we want to continue to use it. So it's always an invitation and trying and then checking in. Does that answer? I have a question for you. Mm-hmm. Because in more informal groups like an association or a project where is more clear our common interest to work together, I think that can be easier to implement. But when even there's many times tension this is feeling awkward, the fear of transparency arises, and this is not professional because we are being too personal. Sometimes these things may arise, and when we are working in a context that is more formal with other people with whom we have to build up decisions and processes, what do you suggest to open some windows and to
people feeling comfortable with this kind of tools. Are you speaking specifically about using the rounds or just some of the other sociocratic decision-making processes? In general, Yeah. in general. But even in the rounds, for example, someone appealing to, well, what do you feel about this? Using this kind of language is in itself sometimes challenging in some kind of spaces. Yeah, exactly. But the thing is, you can choose what level of intimacy or connection you want to create in your teams for whatever is appropriate. So it's not always, how are you feeling about this? That would only be for a team who is comfortable talking about their feelings and maybe has a culture where it's safe to do that. I wouldn't have that be the first question that we go around because it's going to be challenging. I would use, in that case, in a more formal setting, I would use it for generating ideas toward a decision that you might need to make, but you don't want to jump right to the decision, you want to engage every voice. So here's the issue, you have your whiteboard, let's list all of the dimensions of this issue that we need to resolve together or that we need to make a decision about. Okay, so we want to hear everyone's perspective in order to really access everyone's wisdom here and to make sure we don't miss anything. You don't have to use the words wisdom. Make it very basic. Make sure we're not missing anything. Let's just go around. Just like that. Yeah. E agora passava a batata para todas, a batata quente para todas, que é, nas vossas experiências de trabalho direto, ou de investigação, enfim, mas sobretudo trabalho mais direto, da implementação destas ferramentas ou de construção de um processo participativo para uma tomada de decisão ou para formular um projeto ou um processo, que elementos, primeiro antes de tudo, como é que se constrói um sentido comum quando às vezes, aparentemente, sobretudo nestes espaços, não é, onde há um pátio que vivem várias pessoas que podem até ter alguma proximidade, mas são diferentes, têm interesses diferentes, ou na gestão do baldio, ou na tomada de decisão das reuniões de uma equipa que é também diversa, não é? Que as pessoas podem ter posturas e perspectivas diferentes. Como é que se constrói um sentido comum, um interesse comum, um objetivo comum na vossa... O que é que tem mais sucesso, não é? Assim, em termos muito práticos para nós também, quando formos para casa, termos também algumas pistas. Olha, nos projetos que nós tivemos de redesenho dos espaços, principalmente nesse que houve uma resistência muito grande à mudança, em conjunto as pessoas normalmente têm mais força e a palavra é mais forte. Nós fizemos em conjunto e depois separamos. Estas entrevistas presenciais e individuais que fizemos deu espaço para as pessoas falarem livremente, sem qualquer influência, e percebemos realmente o que é que as pessoas queriam. E depois, mesmo na construção de ideias mais simples, eu acho que devia ter aqui um quiosque. Nós construímos essa ideia. Nós pegamos na ideia do quiosque, o que é que um quiosque oferece, que valor é que tem um quiosque para a pessoa. E provavelmente o valor é querer acesso a serviços rápidos, a informação rápida. Portanto, com certeza não iremos colocar um quiosque, mas se calhar algo que lhe traz esse mesmo valor, que transmite esse mesmo valor. Eu acho que se nós construirmos a informação que as pessoas nos dão e reduzirmos ao valor, ao sentimento, à emoção que elas pretendem retirar ao ter alguma interação, ajuda-nos depois a construir uma decisão ou a construir uma experiência. Acho que seria, pelo menos é uma das coisas que temos sempre em mente. Isso exige proximidade, exige empatia. E isso muitas vezes, principalmente organizações como o município de Porto, ou grandes organizações, se eu visto uma t-shirt com o logo do Porto, as pessoas, espera lá, que isto criam logo ali uma barreira, e põem logo uma postura diferente. Se eu sou uma amiga, se eu sou uma outra pessoa, se eu sou Sofia, não sou a Sofia do Porto Digital, a interação vai ser completamente diferente. E é esse nível de honestidade e interação a que nós queremos chegar, para ir ao fundo do sentimento que as pessoas pretendem transmitir. Sim. Eu estava a pensar nas diferentes experiências que estão a ser faladas,
nas questões específicas e nas diferenças que surgem em relação aos baldios. Por exemplo, uma coisa que é absolutamente fundamental no baldio é o conceito de posse. Ou seja, de posse associado com a capacidade de tomada de decisão. Por exemplo, há um baldio com que eu trabalhei que conseguiu conquistar direito à autogestão em tribunal, terminando o regime de associação com o Estado, em que o Estado cessou a intervenção nesta área e a comunidade de compartes, que tem posse do baldio, começou a assumir as funções do Estado. E então, nesse processo, há, por exemplo, outros atores, grupos de voluntários, que queriam gerir parcelas do baldio. E decidir, imaginemos que árvores é que iam lá plantar, ou como é que faziam a gestão de espécies invasoras, por aí fora. Nestas situações, não é possível sentar toda a gente à mesa para, numa base, digamos, de igual, como se todos tivessem uma voz a dizer sobre o que é que vai acontecer naquela área. Porque aquilo que tem de ser respeitado é o conceito de posse. Ou seja, tal como não faz sentido haver uma roda para decidir de que cor é que vão ser os azulejos da minha casa. Ou seja, há espaços, os comuns, especialmente com este conceito de governação local, um conceito que é absolutamente central, é que nem todas as pessoas vão estar habilitadas a tomar a decisão sobre o que é que vai acontecer naquele espaço. Eles não vão ter igual poder conferido para decidir o que é que acontece sobre aquele espaço. E uma tentativa, digamos, de abertura a pessoas que estão fora da, e aqui vem a palavra central, que me parece que até agora não falamos muito dela, comunidade. Que é o grupo de pessoas coletivo que tem posse, ou uso, ou direito a decidir em conjunto o que é que acontece naquele lugar. Os comuns têm sempre este assunto, e é um assunto que não é menor, que é, se o conceito de comum está associado a um conceito de comunidade, a comunidade tem um dentro e um fora. Ou seja, há um grupo de pessoas interno que vai poder tomar decisões e que vai ter de gerir um processo de tomada de decisão coletiva, os seus conflitos e por aí fora, e há um fora. Esse fora, as pessoas relacionam-se coletivamente com ele. Podem escutá-lo, podem receber os feedbacks que quiserem, mas a decisão final é deles. Eu não sei concretamente o que é que aconteceu no caso do Largo. A única coisa que eu posso fazer é pensar na relação com os baldios. Se as pessoas de um determinado lugar da cidade do Porto começam a considerar que têm posse sobre um determinado espaço, não é? E que são elas que estão a fazer a manutenção desse espaço, que se apropriaram desse espaço, então começa a surgir a ideia de que elas legitimamente decidem o que é que vai acontecer naquele espaço. Portanto, se vem alguém que pode ter uma posse formal ou legal, com o reconhecimento da autoridade sobre aquele espaço, do que é que deve acontecer, essa pessoa, essa entidade, monta o dispositivo. Ou seja, pode fazer pode definir, não é, os instrumentos de diálogo, pode optar por estratégias top-down, bottom-up, o que quiser, mas marca a sua autoridade sobre como é que vai ser o processo de decisão coletiva. Nos baldios, isso por si só é uma invasão. É uma ingerência, ou seja, quem tem de decidir como é que é a estrutura de tomada de decisão é a comunidade, que tem a posse, reconhecida legalmente, portanto é uma questão interna. No entanto, o Estado define por lei qual é a estrutura de tomada de decisão coletiva. E define-a como define para qualquer entidade pública ou mesmo até associativa, ou seja... O Código de Procedimento Administrativo. Sim, exatamente. Ou seja, e neste caso é baseada na existência de assembleias. Ou seja, portanto, há assembleias, só que no caso dos baldios, é cada pessoa um voto. Ou seja, os compartes vão à assembleia e votam
a decisão e a decisão mais votada ganha. E é o que vai ser feito. Isto numa situação de autogestão, digamos, direta, e que tem, em que o audito tem todas as plenas responsabilidades e deveres de executar alguma coisa. Claro que mesmo assim o Estado, e também estava a pensar na questão da escala que estavam a falar, as escalas elas misturam-se todas muito rápido. E vou dar um exemplo de como é que as escalas se misturam rápido. Por exemplo, temos um baldio, uma parcela de terra, que tem mato, já ninguém usa, mas ninguém usa no sentido de não vão lá buscar mato para as atividades domésticas. Podem considerar importante por valores de conservação, estética, ou simplesmente ser uma coisa que está ali. Até pode não haver assembleia nenhuma, formalizada. Mas aquilo está num ambiente circundante. De repente, aparece uma concessão para explorar lítio. Ou há uma decisão top-down para pôr lá um parque eólico. Não é? Em que tem de haver, de repente, uma consulta pública ou qualquer coisa. Aí, por exemplo, a comunidade pode acordar. Porque está a haver interesses externos de uma escala. E a escala, quer dizer, qual é a escala da exploração do lítio? Quando muitas das empresas são globais, não é? Portanto, só para também dar esta noção de que na questão da governação do espaço e na questão dos comuns, as escalas são difíceis de conter. Ou seja, nós muitas das vezes não temos uma facilidade de poder dizer onde é que cessa a capacidade de decisão local. Muitas das vezes porque elas vão se intersetar completamente e vão se intersetar com poderes e autoridades e capacidades desiguais. E isso não pode ser ocultado. Ou seja, tem-se ter a noção que se eu quisesse fazer rodas com o município, os representantes dos baldios, as ONGs, as empresas de responsabilidade social que querem determinar o que é que acontece, não é? Um grupo de voluntários, quer dizer, é muito possível que vão surgir uma série de tensões que têm exatamente a ver com o facto das pessoas não terem as mesmas capacidades de intervenção, o mesmo poder, a mesma legitimidade, os mesmos direitos, o mesmo conhecimento em relação ao que se passa. E então, rapidamente, vamos entrar naquilo que a Bernadette descreveu inicialmente, que é o medo, a recusa, o afastamento, porque é um jogo perigoso. E as pessoas têm noção de que é um jogo perigoso. Não é? Portanto, isto pensando e respondendo também a algumas das coisas, não é, que foram aqui ditas. Internamente, sobre, imaginemos uma decisão de se concessionam ou não parte do baldio para uma monocultura celulose, por exemplo. Ou se vão ou não ceder uma parcela para a instalação de uma estrutura industrial ou de qualquer outro tipo. As tensões internas, digamos, dentro de membros da comunidade que surgem, não são normalmente resolvidas por rodas, que é curioso. Às vezes são resolvidas com o tempo e espaços. Ou seja, as pessoas afastam-se durante uns tempos. Cada um vai pensar para o seu canto. Não é? Dão tempo para acalmar. E têm uma espécie de interações com pequenas doses, às vezes à distância, comunicações à distância, sinais de deferência ou de favorecimento. Ou seja, numa comunidade que se entende, a comunidade tem muitos problemas. Um dos problemas é que ela tem um passado, um presente e pode ou não ter um futuro. E então as coisas funcionam com outro tempo. Daí também eu ter dito que eu neste momento eu não tenho a mesma sensação de urgência. Porque uma pessoa tem de repensar um bocado a escala em que as coisas funcionam. E de onde é que elas vêm. Eu, para entender os baldios, só vou entendendo aos poucos, à medida que lá estou, há mais de 5 anos. E muitas das vezes não se passa nada e às vezes há um episódio onde se passa tudo. O tempo numa comunidade é mais relaxado. Muitas das vezes. Porque estamos a falar, se correr bem, da construção de relações de longo prazo.
como é que se constrói o sentido do comum? Pois esse é que é o desafio. Porque estas pessoas, de alguma maneira, elas, não, depende dos casos, muitas vezes aquilo que mais nós temos apego são coisas que fazem parte de nós. Nós sentimos relação de pertença porque crescemos com aquilo. Não são coisas que acontecem de um momento para o outro. Não é? Nós crescemos com aquilo, incorporamos aquilo. E daí é que nós vamos percebendo e reconhecendo aquilo como um conjunto de valores que podem ser compartilhados, podem ser, não têm de ser, compartilhados por uma comunidade humana que, mesmo não falando muito umas com as outras, partilham um certo ambiente, incorporaram um certo conjunto de valores e de tradições. Obrigada, Rita. Estava-te a ouvir e estava a pensar numa das minhas perguntas, mas não posso ignorar, até porque a prática da democracia é parte da nutrição do comum, não é? Portanto, eu estou agora aqui a ver as vossas perguntas e uma delas é dirigida à Elizabeth. Aliás, elas são todas dirigidas à Elizabeth. Portanto, eu acho que há um sentido de urgência, de ferramentas muito concretas, Bernadette, sorry, para trabalharmos conjuntamente. Uma delas é: Can you share any resource to find more information about how to stimulate collective wisdom access? That was one of the reasons I brought up rounds. It seems so basic, but really, it's a really simple way to begin small, with a small step, and yet has a very large impact to start creating a sense of equivalence. There are ways to become, what most people find is helpful in an organization is to take a small group of people who are passionate about this idea, maybe 3 to 5 people, and get them trained a bit. You know, there's lots of good online resources. I do training, Maria does training. Get help, get support, because it's really hard to figure it out on your own while you're also trying to do your work and stay on your purpose and get things done. So I think to have that kind of support and coaching is really important, and then to have a small team that really begins to understand just step by step what it's about and how to slowly invite others in. You know, that's a big piece of it as well, that everyone is kind of agreeing that we want to try, but really just start with that small group. If they're on board and they want to, that's enough. To just get that small group and they become a seed inside the organization, and it can start to grow organically and naturally without imposing a whole new structure. It's not necessary. We wouldn't want that anyway. We want it to come from within, but you need a core who can hold that space and hold that intention and invite others in. And there's an online resource on the list called Sociocracy for All. You can do a lot of that training on your own. There's videos, and they just break it down into small, easy steps. So it's really worthwhile. That's how I started. Temos aqui uma outra pergunta. Numa sociedade em que as pessoas nem dizem olá aos vizinhos, portanto, uma sociedade muito urbana, não é, Rita? No elevador, por exemplo, como implementar o conceito de comunidade e a tomada de decisões coletiva? Esta pergunta traz muito, na verdade, quais são os desafios, não é? Quais são os desafios mais frequentes que têm encontrado no vosso trabalho para esta ou criação ou manutenção de um comum, não é? O que é que vocês acham? A imaginação tem algum papel aqui, de alguma forma? Neste desbloqueio para implementar um modo de comunidade e o trabalho de construir coisas em conjunto? Qual é o papel da imaginação aqui? Qual é a vossa opinião, tendo em conta aquilo que é a vossa experiência? Sim, força. Esta pergunta é muito interessante, porque o conceito de baldio tem alguma afinidade com o conceito de condomínio. Ou seja, as pessoas têm as suas casas, lá está o seu espaço privado, não é? O seu apartamento, e depois há o logrador, que é o espaço comum, não é? As áreas comuns, a porta, os elevadores, a manutenção, tudo isso.
E o que é que lá está? O que é que uma pessoa pensa quando pensa em condomínios? Pensa em chatices, não é? Pensa logo em chatices, que isto já vai dar desgraça, e se houver uma empresa que gera isto, melhor ainda, que já não temos de ter problemas de andar ali à cobrança e por aí fora. Pronto. A imaginação é fundamental. É porque eu aqui vou pensar num conceito interessante que era o da imaginação sociológica, em que pelas experiências que nós temos na vida, nós vamos antecipar e imaginar o que é o jogo dos possíveis, não é? Por exemplo, da experiência que as pessoas têm com condomínios, imaginam que não vem lá nada de bom. Se as pessoas tiverem experiências de condomínios diferentes, e digo-vos, por exemplo, que eu conheço uma pessoa que trabalha num baldio, que vive num prédio gigantesco e que lida com condomínios, pode ser positivo. Só que requer um esforço inicial muito grande para reverter essas expectativas negativas. Tem de haver a regularização da casa, tem de haver primeiro as contas em ordem, as pessoas têm de passar pelo processo de torre e de massa, não é? De conseguirem depois ir o mais além, até aquilo começar a estabilizar. E as pessoas começam outra vez a ganhar confiança umas nas outras e começam a perceber os potenciais positivos de serem elas a tomar as decisões sobre o assunto e começam-lhe a ganhar o gosto, por assim dizer. E muitas das decisões que se passam nos baldios são de facto semelhantes aos condomínios, porque não há elevadores, limpeza, não é? E por aí fora. Mas também há, imaginemos, instalam ou não instalam uma antena de telemóvel em cima do prédio que vai poder dar algum dinheiro ao prédio. Mas se calhar pode ter ou não riscos associados a radiações ou o que seja. Estes são os tipos de decisões que os baldios têm de enfrentar, não é? Pomos ou não, já que o espaço de manobra é muito diferente do parque eólico, pomos ou não a antena, fazemos ou não isto. Querem ou não essas chatices nas suas mãos? Onde é que está o conjunto de possíveis que as pessoas veem como caminho, que projetam, com possíveis necessidades e propósitos comuns, é que estão ali para as atraírem, para irem para outro rumo? Dou-vos um exemplo. Em Serpins, os baldios são um tema de conflito. E a má notícia é, como quase em todos os sítios. So anyway, just to go on. So that's been sort of our MO, our modus operandi, and we're all used to that way. And one of the qualities of operating that way is that the past dictates the future. So we create based on what we already know. The left brain loves to create based on what it already knows. Oh, let's list the pros and cons. Let's try to minimize risk. You know, let's evaluate based on what we know. What is the problem with that? Our answers lie outside of what we already know. So this is tricky. So Einstein would say that we can only solve our problems from a different state of consciousness than from which they were created. So what does that mean? It means it lies in the realm of potential and possibility, right? So in my work, what I help people do is balance that sort of practices that cultivate balancing the left and right brain, because the right brain thrives in uncertainty. That's where the creative solutions come from, where imagination comes from. Now, we need both. Those need to be in balance together. It's not about switching to the right. We need the left brain to implement. But we're a little out of balance right now. The right brain has been suppressed and the left brain is overactive. So I mean, it's funny, I woke up this morning, I do meditation in the morning, and I had an image of this slide to just include as a backup, knowing that we wouldn't have time, and it's come up. If we can switch to my slide deck, I can just show you. There are a whole plethora of practices you can introduce in your life, individually, and slowly, and as it feels safe to do so in your organization. And it's not just sociocracy. It's cultivating this, accelerating our internal rate of change. So, how do I go? It's going backwards. Why is it going backwards? There, sorry. Here we go. So steering by starlight.
So this is a very right brain way of navigating just even that phrase. And my colleague and I created, well, not in conjunction with Martha Beck, she has pulled together some of these practices. She's a good resource. And then we added some. There are so many ways to begin to strengthen the use of our right brain and balance it with the left in our own individual healing and in our organizational life together and creating solutions together. So for me, imagination is where it will come from. It will come from the unexpected. And so when you feel uncertain, you know, we're all living in the uncertainty is very big, right? Complex times, uncertainty, things are changing all the time. What my colleagues and I are exploring, and so many people are right now, is this, you know, theory that actually can be an environment to thrive in rather than to succumb to fear and to the old ways. Mm-hmm. Because that uncertainty can ignite the creative response. But I feel we need to cultivate them inside of ourselves, and we bring that to our group. Because we will maximize that and accelerate that in the group. It kind of is like an infinity sign. It goes back and forth. We can't just depend on the group. We have to have that self-leadership and that inner self-awareness to bring that level of consciousness to the team, and then help we help each other together accelerate that process and find solutions that we're not even imagining yet, but they're there. It's an issue of scales, huh? At least I always remember why I stopped smoking, because there was this night where it was like 1 o'clock in the morning, and I was crazy because I was very anxious and I didn't have cigarettes, and then I was like, well, I'm here studying and doing a lot of stuff, fighting for others' freedom, and then if I don't have cigarettes at 1 o'clock in the morning, I go crazy, and I'm so anxious, and this is not coherent, no? What can I do? And of course, then I started to understand that there was a scale thing. If I don't work inside, then, and this is so much dependent on others, so on the outside, then what can I do also outside? But Sophia, we are running out of time, and so we started also later, so maybe we can have an extra time, I don't know, if the organization team is there. Desculpem, estou a falar em inglês. Mas gostava ainda de ouvir a Sofia sobre esta questão que nos foi colocada e que na verdade é uma questão-chave do próprio tema da conversa, que é em todo o trabalho de desenhar novos serviços, novos espaços e de fazer esse esforço de criar proximidade, empatia e dar esse tempo aos municípios para eles participarem nesses processos. Que dificuldades, não é? Como é que isso é possível e qual é o papel que a imaginação tem tido nesse trabalho, se tem tido? Eu acho que, bem, em todo o processo, nós como facilitadores de ideias e de imaginação, temos que ter connosco uma série de ferramentas que nos ajudem a isso. Não só ferramentas internas de experiência, que é aquilo que falámos muito de, internamente já temos noção do que é que identificarmos a tipologia de pessoas que estão a trabalhar em conjunto, que tipo de pessoas é que são mais passivas, mais ativas, e entender como é que nós devemos interagir com elas. Acho que às vezes o papel de... É por isso que no service design, no desenho de serviços, está muito integrado o aspecto de sociologia, antropologia e psicologia, porque há muitas técnicas que nós começamos a integrar no projeto, que vêm dessas áreas, porque nós acabamos de ser também um bocadinho psicólogos. Eu lembro-me principalmente em projetos que tive a trabalhar com população sénior, em que ali eu estava a ser um baú aliás, elas estavam a abrir um baú de histórias para mim. E aquilo, obviamente, que afeta emocionalmente, mas eu tenho que ter um lado também muito mais prático e mais de jogar com os dois lados e jogar também com a minha própria imaginação de como é que eu vou interpretar esta ideia, como é que eu vou interpretar este sentimento que esta pessoa me está a partilhar comigo. Pode ser um conflito. Eu posso,
em diversos projetos, a maior parte deles, quando abro a possibilidade de um município ou de um utilizador, de alguém, de falar comigo, eles falam primeiro dos conflitos, falam das causas, das dores que têm, das necessidades. E eu, no diálogo, nós temos que ter a capacidade, eu acho que isso é só com treino, que se tem, de desconstruir isto e perguntar muitas vezes porquê. E porquê. E ajuda também a própria pessoa que está do outro lado a desconstruir o problema, a causa, o conflito. E muitas vezes o tempo, o dar tempo, que muitas vezes não, é aquilo que ninguém tem hoje em dia, ajuda. E ajuda nestes conflitos de comunidades tanto internas de organizações, mas também comunidades locais. E a imaginação, às vezes em workshops, o simples facto de as pessoas vão nos workshops, eu penso, aqui não há hierarquias, aqui não há eu tenho mais poder que tu, somos todos iguais. E o dar ferramentas, que até pode ser uma caixa de legos, que nos vai buscar a imaginação infantil que nós deixamos muito lá atrás, ajuda a criar novas coisas. Podem ser ideias que olhamos para aquilo, isto nunca na vida vamos construir um castelo de legos no meio da praça ou algo assim, mas aquilo tem um valor, querem dizer algo atrás daquilo. E eu acho que o nosso papel como facilitadores destas ideias tem que estar sempre muito presente. E temos que ter o papel de neutros quando lidamos com uma comunidade de organização ou mesmo externa. Portanto, simplificar, atrevermos-nos a simplificar, a ir buscar coisas que nos podem parecer infantis, mas o infantil é porque somos demasiado sérios às vezes. Exatamente. E o tempo, a importância do tempo e também das várias escalas, não é? Dentro ou fora. Temos aqui algumas pistas. O objetivo também hoje, quando vim para cá, era de elencar algumas pistas, ter uma conversa mais prática para quando voltarmos lá fora e para casa podermos, além destas ferramentas, aliás, em Portugal basta procurar permacultura, enfim, há já uma série de redes colaborativas que podem funcionar melhor ou pior, ter mais ou menos impacto, mas há já uma grande rede de pessoas e de pequenos grupos, formais e informais, associações que exploram desde a área das energias, da alimentação, a construção de habitação sustentável, comunidades que procuram construir novas formas de viver em conjunto. Portanto, inspirem-se e não há nada de mal convosco, não é? Isso é muito importante. Inspirem, transpirem e polinizem, não é? Influenciem também, procurem outras pessoas. Este é o nosso tempo acabou, pronto. Queria só relembrar-vos que há ali um painel onde podem deixar as vossas ideias, desabafos, preocupações, enfim. Digam algo também ao Cidade Mais, até para eles levarem trabalho de casa para a próxima edição. E pronto, espero que a vossa imaginação tenha sido um pouquinho fertilizada. Não sei se há assim alguma questão urgentíssima que tenha que ser colocada, senão não vão dormir bem hoje. Alguém tem algum comentário ou alguma nota final? É porque eu também não estou a ver o coiso das perguntas, portanto, se alguém colocou alguma pergunta, eu não sei. Não. Pronto. Então, muito obrigada, Rita, Sofia e Bernadette, por estarem aqui. Obrigada também pelo convite à Cidade Mais. Parabéns e força, continuem para o ano. Eu gostava de vir cá outra vez. Não estou a dizer para vir cá falar, mas eu gostava de voltar e de ter um novo desafio também. Muito obrigada e boa tarde.